Olá a todos, sejam bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje eu quero meditar a respeito da tentação de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. E iremos usar como base o Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Veja que se trata de um episódio curioso, um episódio cheio de sentidos, de significados, e mergulhar neste mistério, creio que trará grandes frutos para a nossa vida espiritual. Então, vamos que vamos. Antes de entrarmos no corpo do texto, da narrativa de Mateus capítulo 4, eu quero então começar com algumas observações necessárias. Primeiro, estamos aqui diante de uma múltipla testação. O que isso significa? Significa que este episódio não é uma invenção literária. Porque, veja, esta múltipla testação quer dizer que este é um episódio atestado pelos três evangelistas sinóticos. Mateus, que foram um discípulo de Cristo, ou seja, uma testemunha ocular. São Marcos, que era discípulo de Pedro, porta-voz de Pedro, e Pedro, que foi um dos três discípulos mais íntimos de Jesus. Então, São Marcos recebe a narrativa da vida de Jesus, dos aqueles acontecimentos. São Marcos recebe de uma testemunha confiável, de uma testemunha íntima de Jesus, que foi São Pedro. E Lucas, ele diz no prólogo do seu evangelho que ele fez uma pesquisa minuciosa e então decidiu fazer um relato ordenado da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, este é um episódio, a tentação de Jesus Cristo, é um episódio que faz parte da tradição da igreja. E, além dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, também nós podemos citar, por exemplo, o escritor aos Hebreus, que também cita, alguns acreditam que tenha sido Paulo, que escreveu a carta aos Hebreus, e também o apóstolo João também nos dá a entender, de algum modo, que ele fala da tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, nós estamos diante de um episódio que não é uma invenção literária, ou seja, faz parte da tradição da igreja. Segunda observação. Nós podemos dizer e afirmar que este episódio da tentação de Jesus, ele não foi uma farsa. E por que eu estou dizendo isso? Porque no primeiro século da igreja, já mais precisamente no final do primeiro século, surge um movimento chamado de docetismo. O docetismo tem uma raiz ali agnóstica, ou, para quem não sabe, o gnosticismo, ele se caracteriza por uma postura dualista. O que quer dizer isso? Quer dizer que os gnósticos, eles acreditam, assim também como vão acreditar os maniqueus no século III, que o mundo, existem duas realidades. Existe o mundo espiritual e existe o mundo, a matéria. Existem as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Para o docetismo, Jesus, por exemplo, não podia ter um corpo. Por quê? Porque para os gnósticos, para o docetismo, a matéria é má. Então, criam este movimento, o docetismo, que Jesus não podia ter um corpo. Que o corpo de Jesus, ele era uma aparência. Então, quando a gente vê ali o nascimento de Jesus, quando a gente vê ali Jesus sofrendo, a tentação de Jesus, a morte de Jesus, segundo o docetismo, isso é uma aparência. Porque
Se Jesus sofreu, ele não é Deus. Se ele sofreu, então ele não é Deus. Se Jesus sofreu, ele não é Deus. Se ele era Deus, então ele não podia sofrer. Então veja, o corpo de Jesus era uma aparência, porque Jesus não podia ter um corpo, porque a matéria é má. E nós vamos ver que é interessante que os apóstolos, aqueles que escreveram os evangelhos, as cartas do Novo Testamento, eles se preocuparam já em rebater esta corrente herética do docetismo. Nós vemos, por exemplo, a preocupação, por exemplo, dos evangelistas quando escrevem, por exemplo, a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus tem uma filiação humana. Veja, por exemplo, a preocupação, por exemplo, de São Mateus ao narrar, de São Lucas ao narrar o nascimento de Jesus. Vemos, por exemplo, ali quando Lucas, no capítulo 3, é muito interessante, Lucas, no capítulo 3, quando ele começa a dar uma série de informações históricas, quando ele vai narrar ali a, a pregação de João Batista, ele começa dizendo, no ano 15 do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e aí ele vai descrevendo, a gente vê ali a preocupação de São Lucas em trazer esse dado histórico para mostrar que Jesus, ele veio, ele nasceu, ele tinha um corpo, ele era humano também. E é interessante que nós vamos ver, por exemplo, que o apóstolo João, nas suas cartas, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer que aquele que diz, que professa que Jesus veio em carne, este vem de Deus. Na segunda carta, por exemplo, de João, o apóstolo João, no versículo 7, ele vai dizer que aquele que diz que Jesus não veio em carne é um anticristo, é um enganador. Veja que ali nós já vemos a preocupação já dos apóstolos em tentar rebater esta corrente do docetismo, de que o corpo, Jesus não tinha um corpo. Então, se Jesus não tinha um corpo, então Jesus não sofreu. Jesus não podia ser tentado. Jesus não podia padecer um sofrimento. Aquilo ali era só uma aparência. Então, segundo esta corrente, a tentação de Jesus, então, é uma farsa. Então, veja, primeiro, nós dissemos, a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma invenção literária, ou seja, faz parte da tradição da igreja. Segunda observação, a tentação de Jesus não era uma farsa. Não era uma farsa e os evangelistas, assim como também os apóstolos, de um modo geral, combateram já esta corrente herética do docetismo. E a terceira observação que podemos aqui acentuar é de que a tentação de Jesus, ela não foi um teatro. A tentação de Jesus não foi um símbolo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, no ano 553 depois de Cristo, a igreja condenou um movimento que acreditava na possibilidade de que Jesus podia pecar. Então, segundo este movimento herético, eles acreditavam que apenas quando Jesus ressuscita é que Jesus ele não podia pecar. Ali havia uma impecabilidade de Jesus, apenas após a ressurreição. Mas antes, sim, Jesus podia pecar.
Vamos tentar entender isso. Veja, Jesus é Deus, mas Jesus também é humano. Como é que nós podemos dizer que Jesus é Deus? Veja, nós podemos, é uma discussão que nós poderíamos ficar aqui falando muitas coisas. Nós precisaríamos de um tempo maior para discorrer a respeito da divindade da humanidade de Jesus. Mas iremos apenas acenar um pouco a esse respeito. Porque, veja, nós podemos dizer que Jesus era Deus por várias razões. Primeiro, porque Jesus nos revelou. Ele disse: antes que Abraão existisse, o que ele diz? Eu sou. Jesus disse isso. Mas não apenas. Jesus ficou no âmbito das palavras. Você vê que quando os evangelistas narram a cura do paralítico, e Jesus vai, antes de curar o paralítico, Jesus perdoa os seus pecados. Jesus diz: filho, teus pecados estão perdoados. Os escribas na hora disseram: nossa, eles ficaram escandalizados, porque eles disseram: só Deus pode perdoar pecados. Então, quem é este homem para fazer tal ato? E Jesus então diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, ele disse ao paralítico: filho, levanta-te e anda. Então ali nós vemos a autoridade de Jesus, ela ali se confirma. Ali se confirma a autoridade de Jesus. Mas nós poderíamos dar mais outras razões. Por exemplo, Jesus, ele diz, por exemplo, ele aceita, por exemplo, a adoração. O evangelista Mateus, no capítulo 8, narra que um leproso foi até Jesus e se ajoelhou, orando a Jesus. E Jesus aceitou aquela adoração. Então, nós vemos ali, por exemplo, que Jesus afirmou ter autoridade igual a de Deus. Quando ele diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, veja que nós podemos, por várias razões, apontar que Jesus, ele afirmou ser Deus, ele mostrou ter autoridade, ele mostrou ser igual a Deus, ter a mesma autoridade de Deus. Então, de fato, nós podemos dizer que Jesus, por várias razões, provou ser Deus. Mas Jesus não era só Deus, Jesus era humano também. Ou seja, ele tinha uma natureza humana. Ele tinha um corpo humano. E nós podemos provar isso na Bíblia de várias formas, né? Jesus sentiu sede, Jesus teve emoções humanas, Jesus teve fome, Jesus sentiu dor, Jesus chegou a morrer. Morrer próprio do ser humano, de quem tem carne e osso. Na cruz, Jesus sentiu dor humana. Quando ele está lá na cruz, que o soldado enfia a lança no seu corpo, sai sangue dele. Então veja, Jesus é Deus, Jesus é homem. Jesus sendo Deus, 100% Deus, Jesus sendo 100% homem, Jesus não podia pecar, porque não faz parte da essência de Deus o pecado. Então, veja, Jesus não podia pecar. Mas, veja, se Jesus não podia pecar, o que nós podemos falar então da tentação de Jesus? Seria a tentação de Jesus uma farsa? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Jerônimo, né, ele comentando esta passagem, Jerônimo, ele levanta uma questão seguinte, que ele diz que o diabo ele estava diante de duas escolhas contrárias. Por quê? O diabo diz para Jesus transformar as pedras em pães. Mas, como é que você pode tentar alguém que tem poder para fazer tal ato? Mas por outro lado também, se Jesus não tinha poder
para transformar as pedras em pães, também o diabo tentava em vão a Jesus. Então veja, são dois escolhos contrários. É muito interessante isso. Então, veja, é interessante, porque Jesus não podia pecar. Lembrando o que disse antes. No ano 553 d.C., no segundo concílio de Constantinopla, a igreja condenou este movimento que dizia que Jesus apenas se tornou alguém que não podia pecar só depois da ressurreição. Mas não. Jesus era Deus. Ele tinha um corpo humano. Jesus é aquele que se esvaziou-se, tomando uma forma de servo. São João, ele vai dizer o seguinte, que a palavra, olha só, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, Jesus é aquele que se encarnou, mas como Deus, ele não pode pecar. Mas diante de tudo isso que nós dissemos, como é que nós podemos então defender que a tentação de Jesus não foi um teatro, não foi um símbolo? Porque nós temos que fazer então a pergunta: por que então Jesus foi tentado? É interessante que uma resposta a isto nós podemos entender da seguinte maneira. Veja o que o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, que não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então, veja, assim como aconteceu no batismo, Jesus não precisava passar pelo batismo. Assim também na tentação, Jesus foi tentado, mas ele não podia pecar. Mas ali, assim como no batismo, ali Jesus já se apresentava como o nosso Redentor, o nosso Salvador, também na cruz, ali, ao ser tentado também no deserto, Jesus faz isto, ou fez isto por nós. Ele fez isso para compadecer-se por nós. Ele fez isso porque Jesus ele foi aquele que veio para ouvir, para ver e para sentir. Ele foi tentado para que caísse. Ele não foi tentado para que caísse, mas para que experimentasse o sofrimento que a tentação provoca. Então, nós podemos crer, porque Jesus passou por isso, nós podemos crer que nós temos um sumo sacerdote que nos entende, que sabe, que experimentou a dor, que experimentou o sofrimento. E se confirma muito mais esta característica de Jesus, a modo como ele ia nos salvar. Começando ali pelo batismo, a figuração do batismo, passando pela tentação, até concretizar-se na cruz. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas e que a nossa semelhança ele foi tentado de todas as formas, com exceção, então, do pecado. Então, veja, colocado essas três observações, vamos então agora tentar entrarmos agora no corpo do texto de Mateus, capítulo 4. E aqui nós temos que entender o seguinte, que tudo se inicia quando no final do batismo, Jesus, Deus, ou seja, Deus, ele diz para Jesus: este é o meu filho. Este é o meu filho querido, o meu predileto.
Ali quando se concretiza o batismo, acontece o seguinte: Jesus foi batizado, saiu da água, e logo o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus que descia como uma pomba e pousava sobre ele. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho querido, o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja que é interessante que Scott Hahn, ele vai dizer que, tendo presenciado a declaração de Deus Pai de que Jesus era o seu filho predileto, Satanás então testa a identidade de Jesus como filho de Deus. E é justamente isso que se procede, porque nós vemos, por exemplo, na tentação de Jesus, veja que no versículo 3 do capítulo 4, Satanás vai dizer: se tu és filho de Deus. Veja no versículo 6, ele diz: se és filho de Deus. Veja que o diabo, ele faz isto. Ele testa a identidade de Jesus como filho de Deus. Mas aqui nós temos algo a observar, que é o seguinte: nós estamos diante de algo, de uma realidade que aqui pode se mostrar, ou mostra-se, dois modos de se entender o que significa ser filho de Deus. Para o tentador, o que significa ser filho de Deus? Ser filho de Deus para o tentador equivale a ter o poder e a glória. É isso. Veja, Satanás ouve de Deus: este é o meu filho. Agora ele vai testar esta identidade de Jesus como o Filho de Deus, lançando sobre Jesus estas realidades. E ali nós vemos uma visão equivocada do diabo, do que significa ser um filho de Deus. Só que é interessante, por exemplo, que não era só Satanás que tinha esta visão. Nós vemos que, por exemplo, que muitos judeus, eles não podiam entender o escândalo que foi Jesus, ele ser morto na cruz, desprovido de todo o poder e glória. Esses mesmos judeus se negavam a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Como é que pode? Se Jesus é Deus, morrer humilhado assim numa cruz, totalmente desprovido de poder e glória, isso era inaceitável, isso era um escândalo. Os judeus não aceitavam Jesus como Filho de Deus. No entanto, para os cristãos, essa morte na obediência absoluta à vontade do Pai era o sinal mais evidente de sua filiação divina. Meus queridos, que maravilhoso isto! Vencendo a prova a que foi submetido pelo tentador, Jesus aparece como o autêntico Filho de Deus, que não sucumbiu ali onde Israel sucumbiu. Porque no deserto, Israel foi tentado, foi provado, Moisés foi provado, todos eles sucumbiram, mas Jesus venceu. Ao vencer a prova do diabo, Jesus aparece como o autêntico Filho de Deus. Aquilo pelo qual os judeus não desconfiaram e não creram nesta autenticidade de Jesus ao declarar-se Filho de Deus, é o modo pelo qual os cristãos, é o sinal mais evidente da filiação de Jesus, a filiação divina de Jesus. Então, veja, nós estamos aqui diante de dois modos de se entender o que significa ser filho de Deus. Para o diabo, para o tentador, equivale ter poder e glória. Por isso ele tenta Jesus. Ele tenta Jesus com várias coisas, oferecendo a Jesus isso ou aquilo, porque para ele ser filho de Deus significa ter poder e glória. Mas, por outro lado, para Jesus, ser filho de Deus significa cumprir obedientemente a vontade do Pai. Veja
nós também somos filhos de Deus. E qual é o projeto? Qual é o caminho que nós iremos seguir? Qual é a visão que iremos obedecer, que iremos seguir? Qual é a nossa meta ao querermos nos tornarmos filhos de Deus? Seguir o projeto do diabo ou seguir o projeto de Deus? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai. Agora, é interessante, meus queridos, que, veja, há um filósofo, um teólogo chamado Alonso Schöckel, que é um teólogo alemão, que é o autor da Bíblia de Jerusalém. Ele faz um comentário, autor da Bíblia, na verdade, do Peregrino, né? Bíblia do Peregrino, não de Jerusalém. Ele faz um comentário que é o seguinte. Ele diz o seguinte, que na tentação de Jesus, nós vemos aqui o projeto salvador do Pai, de um lado, e o anteprojeto do diabo. Nós estamos aqui nessa tentação diante de dois projetos, de duas realidades. O projeto salvador do Pai e o anteprojeto do diabo. Qual é o projeto do diabo? O anteprojeto do diabo é o milagre fácil e injustificado, o espetáculo gratuito, abusando dos anjos, e, sobretudo, o poderio universal, submetendo-se às regras do jogo impostas pelo pretenso soberano do mundo. Então, esse é um anteprojeto do diabo. Nós podemos fazer uma análise, meus queridos, prática na nossa vida, que atual, nosso mundo atual, nós podemos ver que tudo aquilo pelo qual Jesus foi tentado são as realidades e os valores os quais o nosso mundo hoje busca, vive. A base, os valores do nosso mundo estão baseados nesta busca por poder, por orgulho, por soberba, por vaidade, por espetáculos e tudo mais. Veja que isto é um antiprojeto. Deus não quer esse tipo de vida para os seus filhos. Veja, eu vou ler novamente que é muito interessante o que Alonso Schöckel diz, que o anteprojeto do diabo apresentava o milagre fácil e injustificado, o espetáculo gratuito abusando dos anjos e, sobretudo, o poderio universal, submetendo-se às regras do jogo impostas pelo pretenso soberano do mundo. Por outro lado, o projeto do Salvador é fazer a vontade de Deus. Vencer o diabo, vencer o mal, vencer o pecado. Veja que em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz precisamente: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, é muito interessante que nós vemos que Jesus vence o diabo. Nós vemos que quando Jesus começa o seu ministério, os demônios ficam acuados. Os demônios veem a ação de Jesus, os milagres acontecendo, a autoridade de Jesus, eles tremem, acuados, dizendo: vieste-nos para nos destruir, ó Santo de Deus. É isso que os demônios dizem, acuados diante da autoridade de Jesus. Porque Jesus veio não para seguir o projeto do diabo. Jesus veio para seguir o projeto de Deus, para fazer a vontade de Deus. Meus queridos, nós precisamos viver sobre um projeto. Que projeto nós estamos vivendo? Deus, aquele que nos fez, ele tem um ideal para a nossa vida. Então, busquemos nele. Busquemos viver o projeto de Deus. Busquemos fazer a sua vontade.
para que possamos vencer o mal, para que possamos sair vitoriosos, como saiu o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que termina-se a tentação da narrativa de Mateus, capítulo 4, versículo 10, dizendo: Jesus disse: Vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. No mesmo instante, o diabo o deixou, e anjos vieram servir. Então, meus queridos, vamos vencer o diabo. Como podemos vencer o mal? Vivendo o projeto, fazendo a vontade de Deus. Então, que Deus te abençoe. Vamos que vamos.